Agora, as próximas informações que nós vamos colher do nosso cliente é muito importante. São perguntas nas quais eu preciso identificar como é a saúde do meu cliente, como se encontra a saúde, ou se ele já teve algum problema de saúde lá no passado que pode também estar interferindo aqui no meu tratamento. Outro fator importante também, né? Falo que um dos mais importantes aí para a gente identificar é como é o estado de saúde da nossa cliente. Ela tem problemas de saúde? Ela já teve problemas de saúde? Ela está tendo problemas de saúde, né? Qual é o problema que ela apresenta? Para saber também se eu posso estar realizando determinado tratamento nela ou não. Algumas, vocês vão ver aí no formulário que eu pergunto sobre problemas de saúde, tem acho que 2 ou 3 perguntas iguais. Por quê? Às vezes na primeira pergunta ela esquece, mas quando ela começa lá a responder as perguntas sobre saúde, na segunda vez que eu pergunto para ela, possui mais algum problema de saúde? Aí ela lembra de algum problema que ela não tinha lembrado, né, anteriormente. Então, isso aqui é muito importante para a gente saber e elas têm que falar quais são os problemas de saúde para nós, porque nós também não somos adivinhos, né? E eu tenho que saber o que, que ela apresenta. Eu já tive algumas situações na clínica bem complicadas com relação a isso, e por isso que eu falo, a anamnese, ela tem que ter lá pelo menos um declaro que as informações passadas por mim são verdadeiras. E tem que ter lá a data que ela fez essa anamnese, tudo bonitinho. Por quê? Aconteceu uma situação comigo onde uma cliente veio até a clínica, preencheu lá o formulário, né, da anamnese, conversei com ela, ela queria tratamento para redução de medidas no abdômen, e aí eu propus para ela o tratamento de eletrolipólise com carbox e a gente fazia modeladora em uma sessão. Na outra sessão eu fazia ultrassom, né, e manta térmica. Tá, então a gente fazia esse tratamento 2 vezes na semana, uma vez na semana com a parte das agulhas, né, que era a eletrolipólise e a carbox, e na outra ultrassom e a manta. Ok. E aí durante o tratamento, ela desmarcou 2 semanas seguidas, e quando ela voltou na clínica, quando eu fui fazer o tratamento nela, eu percebi que havia um hematoma no abdômen dela. Como fazia mais de 15 dias que ela não vinha na sessão, eu achei estranho. Falei, nossa, isso aqui não é da Carbox. E era um hematoma muito recente. A gente sabe quando é recente e quando não é, né? E aí eu perguntei para ela, falei, olha, isso aqui não é da última Carbox que nós fizemos, né? Porque já faz mais de 15 dias. Aconteceu alguma coisa, né? Ou você chegou a fazer algum outro tratamento? E aí ela começou a rir. E eu fiquei olhando para ela, falei assim, nossa, né? O que será que ela tá achando engraçado? Falei, mas conta para mim agora. Falei para ela, pode contar, senão eu não vou fazer o tratamento. E aí ela começou a rir, ela falou assim, é que tem uma coisa que eu não quis contar para você na avaliação, porque senão você não ia querer fazer nada em mim. Falei, o que que é? Eu tenho esclerose múltipla. Eu quase surtei, né? Mas a anamnese dela estava assinada, estava com a declaração de que os dados eram verdadeiros. Eu até peguei a ficha para ver, falei, será que eu deixei passar isso? Peguei a ficha e realmente ela não tinha colocado lá que ela tinha esse problema de saúde. Eu poderia fazer várias coisas nela, menos eletrolipólise e carbox, né? Então ela omitiu propositalmente. Mas quando ela assina e ela declara lá que ela colocou todas as informações de forma verdadeira, aí a gente já tira o problema da nossa costa e coloca o problema na costa dela. Foi ela que omitiu, não fui eu que negligenciei essa parte, né? Então, isso é muito importante, identificar problemas de saúde. Mesmo que elas escondam os problemas de saúde, a gente tem que ter lá no questionário várias perguntas sobre essa questão aí do estado de saúde dela. Medicamentos, eu tenho que saber se ela toma algum tipo de medicamento. Algumas coisas que a gente faz, vamos supor que uma pessoa está tomando um anticoagulante
e ela quer fazer um microagulhamento. Posso fazer? Poder até pode, só que essa cliente vai ter um sangramento maior, né? Então, eu tenho que identificar se ela toma medicamento, qual medicamento ela toma. Nós não somos farmacêuticos, né? Pelo menos eu não sou. Então, quando eu pego o medicamento lá, elas colocam na anamnese, eu não sei que medicamento é, eu pesquiso na internet. Eu vou ver que tipo de medicamento é e eu pergunto para ela para que ela toma. Ah, eu tomo esse medicamento para dormir. Sem ele eu não consigo dormir. Uma pessoa estressada, né? Uma pessoa que tem problema aí com o sono, tem problema com a insônia. Ah, eu tomo medicamento para pressão alta. Pressão alta. Se ela tem pressão alta, tem algumas coisas que eu tenho que ter um cuidado maior. Eu tenho que estar sempre ali, né, vendo como que ela está no dia que ela chega para o tratamento, aferir a pressão se eu achar necessário, né? Tem alguns tratamentos que é obrigatório a gente aferir a pressão. Então, a gente tem que saber qual é o medicamento que ela toma e para que ela toma. Porque às vezes ela esquece de falar o problema que ela tem, mas ela lembra do remédio que ela toma. Então, a gente tem aí que tá vendo isso aí também. Tem medicamentos, por exemplo, que podem atrapalhar um simples tratamento de depilação com a luz pulsada ou com o laser, né? Aí, o que adianta? Eu estar fazendo um tratamento para reduzir o crescimento do pelo e ela está tomando um medicamento que aumenta o pelo. Então, não dá, né? Vai ficar aí, ela não vai ter o resultado esperado e nem nós. Então, a gente tem que identificar qual é o medicamento. Se eu não conheço, ponho na internet e vou pesquisar quais são os efeitos que esse medicamento causa no organismo. Isso aí, gente, tem na internet, tá? Ah, não sei que remédio que é esse. Ela toma para pressão alta. Coloca lá na internet, vai pesquisar. Tem a bula de todos os medicamentos na internet. E aí dá para vocês verem se ele vai interferir diretamente no seu tratamento ou não. Histórico familiar. Isso também é importante, porque de repente vamos supor que na família dela todo mundo tem linfedema. Todas as mulheres da família têm linfedema. E aí eu vejo que ela tem uma retenção de líquido muito grande, né? Eu faço lá o teste de cacifo, dá positivo. Eu percebo que no dia a dia dela isso está piorando. Eu olho lá no histórico familiar, olha, nossa, tem linfedema na família. Eu posso estar falando com ela, para ela procurar, né, um médico, para fazer outros exames, para ver se ela está desenvolvendo esse problema também ou não. E aí propor um tratamento que possa... eu posso propor e aí, então, eu posso propor um tratamento que ajude ela a não desenvolver esse problema que tem na família, né? Então, fazer uma drenagem constantemente. Vamos supor que na família também tem muito problema de erisipela, é outra coisa que a gente tem que ter orientações para ela, para que ela não tenha aí, que ela tenha cuidados com a higiene, tomar cuidado com gilete, né? Para a hora que for fazer a depilação na região da perna, tem que tomar um pouquinho de cuidado quem tem problemas aí com erisipela. Então, tem várias coisas que, se eu identifico no histórico familiar, eu posso ver se ela está desenvolvendo também ou não. E aí a gente pode estar tanto ajudando ela a identificar esse problema também, ou eu posso estar ajudando ela a não desenvolver esse problema, né? Eu dou muito exemplo também que hoje a gente fala muito sobre genética e epigenética. Então, a minha genética é aquilo que eu trago de herança da minha família. E a epigenética é aquilo que eu mudo através de hábitos diários, através de um estilo de vida diferente do que, né, a minha família tem. E aí eu começo a mudar a minha genética, que eu posso passar isso para outras gerações. Então, hoje a gente fala muito dessa questão da genética e a epigenética. Então, vamos supor que a genética da minha família, todo mundo tem papada, muito grande. A minha epigenética, né? Se eu quiser mudar essa questão, eu vou dar uma atenção
para essa região. Então, eu vou fazer tratamentos que comecem a reduzir, que previna a formação dessa papada, tá? Às vezes a gente pega foto da mãe, da avó e da tia, todas elas têm mesmo formato de rosto, têm a mesma papada, o mesmo problema. Então, se ela não quer desenvolver aquele mesmo problema, a gente começa a propor tratamentos que previna essa formação aí da papada, por exemplo. Ah, minha família tem muito problema, vamos supor, com rugas na região glabelar, né? É muito forte essa questão de ruga nessa região glabelar. O que eu vou fazer para que eu não desenvolva esse mesmo problema que tem na minha família? E assim, né, a gente pensa na genética e epigenética também. Fora históricos de doença mesmo, né? Vamos supor que na família todo mundo teve problemas cardíacos. Ah, todo mundo na minha família morre de infarto. Então, a gente tem que saber qual é esse histórico para que, vamos supor que a gente perceba algum problema, a gente possa estar aí conversando com ela e até, de repente, às vezes, dependendo da situação, a gente tem que parar com o tratamento, né? Exames periódicos, a gente tem que saber se a nossa cliente está aí com os exames em dia, né? Qual é a última vez que ela fez aí um exame de sangue completo para saber se ela está com colesterol alto, se não está, se ela tem algum problema com diabetes, se não tem, se ela é hipoglicêmica ou não. Então, saber se ela tem esse costume de estar sempre preocupada com esses exames periódicos é importante. Se ela, vamos supor, a última vez que eu fiz exame de sangue, faz mais de 5 anos, o que a gente vai fazer? Orienta ela a procurar um médico, né? Para que ela veja se está tudo certinho, se tem algum problema ou não. Nós mulheres temos que falar uma com as outras com questão, né, dos exames aí ginecológicos, fazer sempre o exame no toque de mama para ver se tem formação de nódulo ou não. São coisinhas que a gente vai dando orientações e a gente auxilia no nosso tratamento e também na saúde da nossa cliente. Não podemos nos esquecer que nós trabalhamos diretamente com a saúde delas, né? Então, como vocês viram, é muito importante a gente colher esses dados sobre a saúde do nosso cliente, para a gente ver se tem algum problema, se tem alguma contraindicação ou não, se a gente pode dar continuidade no nosso tratamento ou não, ou se durante o tratamento a gente começa a observar algumas alterações no nosso cliente que possa ser alguns problemas de saúde que ele já teve lá no passado ou que está desenvolvendo agora, porque nós somos aquela pessoa que está toda semana em contato com essa nossa cliente. E aí, então, é muito mais fácil que nós, como profissionais, identifiquemos esses primeiros sinais, né, de algumas doenças, e aí a gente pode, então, estar orientando ela com relação aí à procura de um médico ou de um tratamento mais específico. Vamos ver, então, agora no formulário como estão essas perguntas? Então, aqui nós temos a parte sobre a saúde e histórico familiar da nossa cliente, onde tem todas as perguntinhas aqui para a gente conhecer, né, como é a saúde e o histórico familiar dela. E também nós vamos preencher lá no quarto módulo para vocês verem como que a gente faz para preencher cada uma delas.